Continuando a leitura, da página 643, sobre a besta semelhante a um cordeiro. Então diz: a igreja é verdade, porque só a ela Jesus confiou a guarda na sua integridade, todo o depósito da fé. Confiou à igreja hierárquica, isto é, ao Papa e aos bispos unidos a ele. A maçonaria eclesiástica procura destruir esta realidade. Vê bem, olha o que eu vou dizer. Nossa Senhora falava isso aqui, com o falso ecumenismo. Eu vou repetir. A maçonaria eclesiástica procura destruir essa realidade com o falso ecumenismo, que leva à aceitação de todas as igrejas cristãs, afirmando que cada uma delas possui uma parte da verdade. Ela cultiva o projeto de fundar uma igreja ecumênica universal, formada pela fusão de todos os credos cristãos, entre os quais a Igreja Católica. Entre os quais a nossa Igreja Católica. Só que nossa Igreja Católica, no meio dessa fusão toda de igrejas cristãs, as outras vai ter muito peso sobre os católicos, que já estão destruindo nossos templos católicos, e não vai restar nada se nós não arregaçarmos as mangas e lutarmos enquanto é tempo para reivindicar o nosso catolicismo. Os nossos 7 sacramentos, cuidado, é dali que vem a graça fecunda. 7 sacramentos. A besta semelhante a um cordeiro, nós estamos lendo, foi de 13 de junho de 1989, Dongo Como, aniversário da segunda aparição em Fátima. Esta é a obra do Livro Azul. Aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Vejam, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Eles são os filhos prediletos dela. Com todos os erros, com todas as falhas, a Mãe amada é tão amorosa, é tão doce, que ela ama os seus sacerdotes, cardeais e bispos, mas deseja que eles se convertam. Ela sabe que eles foram muito atentados por Satanás e deseja então a conversão e pede que nós oremos por eles. Mas nós não podemos fazer vista grossa. Nós não podemos deixar de falar o que a mãe aqui nos revela. Já foi muito calada a voz da Nossa Senhora. Calaram muito, não falaram a verdade até agora. E a coisa chegou nesse cume, nesse ápice da maldição de Satanás dentro da igreja. Que até a Gabriele Amorf fala sobre isso, que o Satanás já está no Vaticano. Façam a pesquisa no Google, você vai ver. O Google serve para isso também, né? Não é só para outras coisas. Serve para nos ajudar no bem. Continuando então, se o objetivo da maçonaria é a de conduzir as almas à perdição, levando-as ao culto de falsas divindades, o objetivo da maçonaria eclesiástica é, por outro lado, de destruir Cristo e sua igreja, construindo um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa igreja. Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, é o Verbo encarnado, é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque une na sua pessoa divina a natureza humana e a natureza divina. Jesus, no Evangelho, deu a si próprio a sua definição mais completa, dizendo ser a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a verdade porque nos revela o Pai, nos diz a sua palavra definitiva, leva toda a divina revelação ao seu perfeito cumprimento. Página 642, 17ª edição, continua. Jesus é vida, porque nos dá a própria vida divina, com a graça por ele merecida com a redenção, e institui os sacramentos como meios eficazes que comunicam a graça. Jesus é o caminho que conduz ao Pai por meio do Evangelho, que nos deu como caminho a percorrer para chegar à salvação. Jesus é verdade porque é Ele, palavra viva, fonte e sinete de toda divina revelação. Então a maçonaria eclesiástica age para obscurecer a sua divina palavra por meio de interpretações naturais e racionais e na tentativa de torná-la mais compreensiva e acolhida, e a esvazia de todo o seu conteúdo sobrenatural. Assim se difunde os erros em todas as partes da própria Igreja Católica. Por causa da difusão desses erros, hoje muitos se afastam da verdadeira fé, realizando-se a profecia que eu vos fiz em Fátima. Virão tempos em que muitos perderão a verdadeira fé, a perda da fé é a apostasia.
A maçonaria eclesiástica age de modo enganoso e diabólico para conduzir todos à apostasia. Jesus é vida porque dá a graça. O objetivo da maçonaria eclesiástica é o de justificar o pecado e de apresentá-lo não mais como mal, mas como um valor e um bem. Assim se acolhe a cometê-lo como um modo de satisfazer as exigências da própria natureza, destruindo a raiz da qual pode nascer o arrependimento, e se diz que não é mais necessário confessá-lo. Fruto pernicioso deste maldito câncer, que se difundiu em toda a igreja, é o desaparecimento da confissão individual em toda parte. Eu já tinha lido isso tudo, né? Mas é tão importante que é bom repetir. As almas são levadas a viver no pecado, recusando o dom da vida que Jesus nos ofertou. Jesus é o caminho que conduz ao Pai por meio do Evangelho. A maçonaria eclesiástica favorece as explicações que dão dele interpretações racionalistas e naturais por meio da aplicação de vários gêneros literários, e assim o Evangelho é dilacerado em todas suas partes. A teologia da libertação, a parte errônea dela, não é? É uma ideologia de morte. Chega-se finalmente a negar a realidade histórica dos milagres e da ressurreição e se põe em dúvida a própria divindade de Jesus e a sua missão salvífica. Depois de ter destruído o Cristo histórico, a besta com 2 chifres semelhantes a um cordeiro procura destruir o Cristo místico, que é a Igreja. A Igreja instituída por Cristo é uma só. É a Igreja Santa, Católica, Apostólica, Una, fundada sobre Pedro. Vou repetir. A Igreja instituída por Cristo é uma só. É a Igreja Santa, Católica, Apostólica, Una, fundada sobre Pedro. Como Jesus também é a Igreja fundada por ele, que forma o seu corpo místico, é verdade, vida e caminho. Nós somos membros dessa Igreja mística. Como diz Santo Agostinho, a Igreja com I minúsculo foi feita para vós e vós sois a Igreja com I maiúsculo. Eu me vejo Igreja, trabalhando. A Igreja é verdade, porque só a ela Jesus confiou a guarda na sua integridade. Eu faço parte do corpo místico, não é? Todo depósito da fé. Vou repetir, porque eu interrompi. A Igreja é verdade, porque só a ela Jesus confiou a guarda na sua integridade, todo esse depósito da fé. Confiou à Igreja hierárquica, isto é, ao Papa e aos bispos unidos a ele. A maçonaria eclesiástica procura destruir essa realidade com o falso ecumenismo, que leva à aceitação de todas as igrejas cristãs, afirmando que cada uma delas possui parte da verdade. Ela cultiva o projeto de fundar uma igreja ecumênica universal formada pela fusão de todos os credos cristãos, entre os quais a Igreja Católica. A igreja é a vida, porque dá graça, e só ela possui os meios eficazes da graça, que são os 7 sacramentos. Por isso que estão destruindo os nossos sacramentos. Volto a repetir. É a vida especialmente porque só a ela foi dado o poder de gerar a Eucaristia, por meio do sacerdócio ministerial e hierárquico. Claro que é a parte santa da Igreja Católica, não essa pecadora. Na Eucaristia, Jesus Cristo está realmente presente com o seu corpo glorioso e a sua divindade. Quantos irmãos cristãos estão debochando e indo contra a Igreja Católica? E essa Igreja Católica está no mundo dessas igrejas cristãs, com o ecumenismo. E agora? Eu pergunto, e agora? Então, a maçonaria eclesiástica, de tantas enganosas maneiras, procura atacar a piedade eclesial para com o sacramento da Eucaristia. Desta valoriza só o aspecto da ceia. Tende a minimizar o seu valor de sacrifício. Procura negar a presença real e pessoal de Jesus nas hóstias consagradas. Gente, é por isso que eu tenho falado. Estão tirando Cristo a escanteio. Estão deixando uma mesa seca, sem vela, sem flor, natural, sem nada. Só colocam Cristo morto e o Jesus vivo no sacrário. Estão tirando a escanteio. Estão tirando até os santos da nossa igreja. Acorde, Brasil. Por isso foram gradualmente suprimidos todos os sinais externos, que são indicativos da fé na presença real de Jesus na Eucaristia, como as genuflexões, as horas de adoração pública, o santo costume de circundar o tabernáculo com luzes e flores, que é tudo isso que a mãe pede, e botaram a escanteio.
Que tristeza, que tristeza. A igreja é o caminho porque conduz ao Pai por meio do Filho e do Espírito Santo sobre a estrada da perfeita unidade. Como o Pai e o Filho são um, assim deveis ser uma só coisa entre vós. Jesus quis que sua igreja seja o sinal e instrumento da unidade de todo o gênero humano. Na época de Calvino e Lutero, botaram a criança com sujeira e tudo, com água suja, no mundo. Fizeram divisões, e essas igrejas acharam que iam fazer o bem, só atrapalharam tudo, não adianta. O que Jesus quis que a sua igreja seja um sinal e instrumento da unidade de todo o gênero humano. A igreja consegue ser unida porque foi fundada sobre a pedra angular da sua unidade, Pedro e o Papa, que sucede ao carisma de Pedro. Temos que ter um Papa maravilhoso, que nos conduza à vida eterna de fato, e não à fogueira do fogo do abismo profundo, sem retorno. Então, a maçonaria eclesiástica procura destruir o fundamento da unidade da igreja com um ataque traiçoeiro e insidioso ao Papa. Gente, aqui é do tempo de João Paulo II. Como é que está agora? Agora, eu digo para você, agora as seitas estão dentro das igrejas. Batuque, Umbanda, fazem lá os seus despachos. Estão botando goela abaixo de nós essa situação. Tudo bem, respeito. Cada um fica na sua. Quem quer oferendar Satã, vai para lá. Mas nós queremos o nosso templo puro. Jesus, nós temos esse direito. Temos que estudar a Bíblia. Eu convido esses irmãos a ler a Bíblia judaico-cristão. E Nossa Senhora está chamando o povo de Deus dos exércitos. Nossa Senhora está chamando essa parte também santa do povo judaico, porque tem a parte do povo judaico que também está pecando e ainda usando os demônios e usando o cordeiro, que não é mais o cordeiro Jesus, são outros, inclusive pessoas humanas estão usando por aí. Sim, crianças inocentes. Leiam os bastidores que vocês vão ficar sabendo. O que anda acontecendo por aí é um sacrilégio, é um horror. E Jesus, Deus, está com a taça da ira da justiça transbordante. Depois eu vou ler parte das mensagens aqui de Nossa Senhora que revela isso. A ira da justiça, da taça dele, está transbordante. Então nós precisamos mudar. Então, a maçonaria eclesiástica procura destruir o fundamento da unidade da igreja com um ataque traiçoeiro e insidioso ao Papa João Paulo II. Como é que está agora? Temos que ajudar esse Papa Francisco, né? Ela urde as tramas da dissensão e da contestação ao Papa. Sustenta e premia aqueles que o vilipendiam e desobedecem. Propaga as críticas e as oposições de bispos e teólogos. Isso tudo já no papado João Paulo II. Pensa que a coisa está bonita agora? Não está. Está muito pior. Temos que ajudar o Papa Francisco Bergoglio. Ajudá-lo. Desta maneira é demolido o próprio fundamento da sua unidade e assim a igreja é cada vez mais dilacerada e dividida. Está super dividido. Tudo pode, nós precisamos ter um cabeça de Cristo lá em cima espiritual para ajudar mesmo o Papa Francisco a coordenar essa situação da Igreja Católica nossa. Não é? Tem que nos ajudar, Papa. Nos ajude, por favor. Eu quero respirar, eu quero viver. Será que eu vou conseguir? Filhos prediletos, diz a mãe amada, Nossa Senhora de Fátima, eu vos convidei a vos consagrardes ao meu coração imaculado e a entrardes neste meu materno refúgio, sobretudo para serdes preservados e defendidos contra essa terrível insídia. Por isso, no ato de consagração do meu movimento, eu vos solicitei a renunciardes a qualquer aspiração de fazer carreira. Assim podeis subtrair-vos à mais forte e perigosa insídia usada pela maçonaria para associar a sua seita secreta tanto dos meus filhos prediletos. Gente, eu nem conheço essa seita. Assim, nunca fui, não sei. Mas eu estou falando pela mãe.
por Nossa Senhora de Fátima. É ela que diz, ela mesma revela o descalabro acontecendo na igreja que está aí. É muito triste. Sede secreta, tantos meus filhos prediletos, eu vos levo a um grande amor, a Jesus verdade, fazendo-vos corajosas testemunhas de fé, a Jesus vida, levando-vos a uma grande santidade, a Jesus caminho, pedindo-vos para serdes na vida somente evangelho vivido e anunciado à letra. Depois vos conduz ao maior amor à igreja. Faço-vos amar a igreja verdade, fazendo-vos fortes, anunciadores de todas as verdades da fé católica, enquanto vos opondes com força e coragem a todos os erros. Gente, eu tenho tido amor, esperança, fé, coragem e paciência. Agora é a vez da minha missão pública também. Eu tive calada desde a década de 90. Por isso que eu estou aqui. Torno-vos ministros da Igreja Vida, ajudando-vos a ser sacerdotes fiéis e santos. Estejais sempre disponíveis às necessidades das almas, prestando-vos com generosa abnegação ao ministério da reconciliação e sede chamas ardentes de amor e de zelo para com Jesus presente na Eucaristia. Nós somos. Lá na Igreja do Divino Espírito Santo, nós estamos tentando preservar a fé católica, porque já tem lá a seita da Umbanda entrando lá dentro de grupos ali. E se impõe, não querem saber. Mas tem que saber que lá é o templo de Jesus autêntico e que eles têm o templo deles. Se fosse assim, nós estaríamos lá na seita deles. Mas nós não queremos, nós sabemos bem, por conhecimento bíblico, o que é que acontece lá dentro. Eu sei. Eu fui colocada naquilo com 7 anos de idade. Foi um horror a minha vida. Eu sei o que é Cristo, ressurreição, vida, mulher nova. Eu renasci em Jesus eucarístico, na confissão, com padres santos, bons, que eu, na graça de Deus, ainda tive. Mas eu fico pensando, quem é que vai ter se continuar assim? Nós precisamos preservar nossa Igreja Católica. Nas vossas igrejas, voltem-se a fazer com frequência as horas de adoração pública e reparação ao Santíssimo Sacramento do altar. Transformo-vos em testemunhas da Igreja Caminho e vos torno instrumentos preciosos da sua unidade. Para isto, vos dei como segundo compromisso do meu movimento uma particular unidade ao Papa, na época João Paulo II. Por meio do vosso amor e da vossa fidelidade, o desígnio divino da perfeita unidade da Igreja voltará a resplandecer em todo o seu esplendor. Assim, a tenebrosa força que hoje exerce a maçonaria eclesiástica para destruir Cristo e a sua Igreja, eu oponho o forte esplendor do meu exército sacerdotal e fiel para que Cristo seja por todos amado, escutado e seguido e a sua Igreja seja cada vez mais amada, defendida, e santificada. Nisto, sobretudo, resplandece a vitória da mulher vestida de sol e o meu coração imaculado obtém o seu maior luminoso triunfo. Meu Deus, que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Deus dos exércitos, Deus judaico-cristão, Deus amado da misericórdia, da justiça e da misericórdia, do teu Filho Jesus Cristo, que nossa padroeira, a padroeira Mãe do Céu Morena, ela realmente ilumine as mentes, dê discernimento na ação do Divino Espírito Santo às pessoas que estão escravizadas nas seitas. Saiam disso enquanto é tempo. Salvem-se as almas. Que assim seja em nome da Mãe amada, não é? Do amor, no amor com a Mãe amada, caminhando no amor junto com ela, caminhando junto com Deus da misericórdia, caminhando com nosso Jesus da misericórdia, que assim você possa obter a sua conversão. Jesus
né? Eu confio em vós, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Que assim seja. Amém.